Eu sou sócio do escritório Maeda Aires e eu fiz na área de compliance um caminho inverso do normal, né? Porque no Brasil, quando a gente fala de compliance, compliance começa justamente com as instituições financeiras, né? Principalmente aí focado em prevenção à lavagem de dinheiro e tal. E eu comecei fazendo compliance anticorrupção. E aos poucos que eu fui fazendo mais o compliance nessa parte de instituições financeiras. E a ideia é falar aqui a respeito das implicações de compliance relacionadas a 13506. Se puder passar, Davi, pode pular 2, por favor. Inicialmente aqui dando um pouco do contexto da lei, né? Essa lei surge num contexto que o Brasil está fechando o cerco com relação a lavagem de dinheiro, combate à corrupção. Então, se a gente olhar entre 2008 e 2012, portanto, antes da Operação Lava Jato, o número de prisões no Brasil por crimes contra a administração pública, e puxado muito aí com relação aos crimes de corrupção, cresceu 133%. Então, antes até da Operação Lava Jato, o Brasil já vinha fechando esse cerco. Aumento na cooperação com as autoridades brasileiras, a gente vê cada vez mais as autoridades atuando de forma integrada. A própria Operação Lava Jato surge com uma informação que o COAF envia para o Ministério Público Federal. E se a gente olhar as próprias conferências, né, do MPF, no âmbito da Operação Lava Jato, a gente vê lá outros órgãos participando, como a própria Receita. Então, cada vez mais existe aí uma integração entre as autoridades, aumento na cooperação com as autoridades estrangeiras também. Então eu trouxe aqui até alguns números, né? Só no contexto de Operação Lava Jato, foram feitos 228 pedidos de cooperação internacional para 44 países e foram recebidos 229 pedidos de 33 países. Então, cada vez mais as autoridades trocam aí informações. A Polícia Federal tem sido cada vez mais ativa também em combater corrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro. E até aqui outros números, né? No 2016, que é o último número que eu consegui, a Polícia Federal conduziu 550 operações. Se a gente olhar 10 anos atrás, em 2006, esse número foi de 149. E 2010, 252. Então, de 2010 para 2006, esse número mais do que dobra. E a gente vê também um aumento, eu não consegui nenhuma estatística, mas atuando na área, imagino que a percepção do Davi também seja a mesma, que cada vez mais a gente vê aí o Ministério Público oferecendo denúncia com base em alegações de lavagem de dinheiro e tal. Existem alguns precedentes perigosos que imagino que o Davi vai tratar quando falar isso dos impactos na esfera penal. E o Brasil aí vem aprovando novas leis, né, de combate à corrupção, prevenção à lavagem de dinheiro, regras da Receita também relacionadas ao trânsito de dinheiro. Então, nesse contexto, surge essa lei. E o que eu noto na prática é que as instituições financeiras acabam focando muito o seu compliance com relação à prevenção à lavagem de dinheiro. E outras áreas, como a Camila bem mencionou antes, ainda não são tão exploradas, e especialmente no contexto agora dessa nova lei, é importante que a área de compliance olhe para outras áreas dentro da operação da instituição financeira, que não apenas a área ali de prevenção à lavagem de dinheiro. Passando aqui para alguns pontos de atenção, né? E ontem eu estava fazendo uns ajustes finais aqui na apresentação e meu filho, né? Papai, a ordem está errada, né? Dos bullets, né? E eu coloquei aqui de propósito, né? Deixar de fornecer ao Banco Central, deixar de adotar controles internos, deixar de atuar com a diligência e prudência. Aqui nós temos condutas
de omissão pura, né? Então, que isso, quando o Davi falar, tem um impacto aí bastante significativo na esfera penal. E a gente tem algumas infrações aqui que são extremamente abertas, né? Por exemplo, deixar de atuar com diligência e prudência. O que é isso, né? O que é diligente e prudente para mim? Talvez não seja diligente e prudente para Camila e seja para o Davi. Então existe aí uma falta de clareza no que se espera dessa lei. E aqui, de novo, né, a importância, até pelo termo diligência, que se faça aí uma due diligence robusta nos clientes, nas operações. Isso aqui é de certa forma, uma importação de conceitos estrangeiros, né? Porque principalmente nos Estados Unidos a gente tem muitas leis que falam exatamente, né, atuar com diligência e prudência. Então aqui abre um precedente bastante perigoso. E o último dispositivo, né, que é fornecer ao Banco Central documentos, dados, informações incorretos ou de desacordo com os prazos e condições estabelecidos. Isso aqui é quase que uma sanção por você não cumprir a lei, né? Então aqui é um outro ponto a ser olhado também com relação aos programas de compliance, não apenas olhar com relação ao cadastro de clientes, se tem recurso suficiente, mas eu estou atendendo os prazos estabelecidos em leis, em regulamentos. Então é importante ter esse mapeamento para ver se a instituição financeira está seguindo. Pode passar, Davi, por favor. Aqui um outro ponto que me chamou a atenção com relação a essa lei é esse item 9 que fala simular ou estruturar operações sem fundamentação econômica com o objetivo de propiciar ou obter para si ou para terceiros vantagem indevida, né? E o que é vantagem indevida? A lei não define o conceito de vantagem indevida, e daí a gente tem que se valer de outros dispositivos na legislação brasileira que tratam de vantagem indevida, como, por exemplo, Código Penal, a Lei de Improbidade Administrativa, a própria Lei Anticorrupção, que apesar também de não definir, não ter nenhum julgado. Mas quando a gente olha para o Código Penal, Lei de Improbidade Administrativa, de uma forma bastante simplificada, vantagem indevida é aquela vantagem que não existe ali nenhuma previsão legal, né? Então aqui você abre até uma porta para que eventualmente determinada operação que não tem uma fundamentação econômica, mas esteja relacionada, por exemplo, a um pagamento de propina, possa gerar uma responsabilização para a instituição financeira. Então é algo que deve aí chamar a atenção das instituições financeiras. Segundo ponto, aqui, inserir ou manter registros ou informações falsos ou incorretos em demonstrações contábeis e financeiras. É uma importação de um conceito muito parecido do que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, no FCPA, que os issuers, as pessoas jurídicas que têm obrigação de reportes periódicos para a Securities and Exchange Commission, tem obrigação de manter registros contábeis que reflitam de forma precisa as operações daquela empresa. E boa parte dos casos de sanções por FCPA nos Estados Unidos são relacionados a esse dispositivo. Então aqui é algo bastante interessante do ponto de vista do governo, para tentar buscar a responsabilização das instituições financeiras. E novamente temos lá, né, descumprir determinações do Banco Central, seus prazos, novamente aí uma conduta omissiva. E só para finalizar aqui, uma série de outras, né, condutas omissivas, descumprir normas legais e regulamentos do sistema financeiro e tal, e como a Camila disse, né, as questões de contabilidade, auditoria, a governança corporativa, faz com que as preocupações de compliance das instituições financeiras devam ir muito além
do que aquelas especificamente relacionadas aí à prevenção e à lavagem de dinheiro. Pode passar, Davi, por favor. Uma análise interessante aqui, quando eu estudo a 13506, em alguns aspectos ela é parecida com a Lei 12846, conhecida como a Lei Anticorrupção, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a Lei 12846, ela traz lá, constituem atos lesivos à administração, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, tal. E uma dúvida que se tinha, o que é isso, né? O que é dificultar essa atividade de fiscalização? Chega lá o funcionário da CGU, pede os documentos, eu deixo esse cara esperando 5 horas na recepção. Estou dificultando a atividade de fiscalização? Nesse sentido, a Lei 13.506 ela até é uma lei mais benéfica, porque ela, de certa forma, define, né? E ela diz ali, negar ou dificultar o acesso aos sistemas de dados, papéis, nos prazos determinados. Uma vantagem da Lei 13.506 frente à 12.846, a 12.846 a gente tem uma aplicação da lei extremamente difusa, né? Então, a não ser nos casos do Poder Executivo Federal, atos ilícitos cometidos contra o Poder Executivo Federal ou contra a administração estrangeira, que estão centralizados na CGU, todos os demais a gente tem uma aplicação difusa. Aqui uma vantagem da 13.506 é que a aplicação das sanções se dá no âmbito do Banco Central e da CVM, que você tem aí unidades especializadas, tratamento centralizado, pessoas com uma capacidade técnica bastante boa, então você consegue ter uma discussão mais razoável, né? Eu venho lá de um município no interior de Minas Gerais, que talvez a pessoa que vai aplicar a sanção não tenha ali um conhecimento mais aprofundado. Por exemplo, você tem a possibilidade de quem vai aplicar uma sanção esteja de certa forma relacionado aos atos ilícitos, não tem esse conhecimento especializado de quem só faz aquilo durante todo o tempo, né? Pode passar, Davi, por gentileza. E aqui, de novo, né, a gente olha uma cópia de conceitos estrangeiros, né? Então, a Lei 12.846, ela traz os fatores que são levados em consideração na aplicação das sanções. E é praticamente o copy and paste de um documento norte-americano chamado Philip Factor, né? Um procurador norte-americano, depois do caso da Enron, que quebrou a empresa, ele falou, olha, a gente precisa sancionar as empresas, mas a sanção não pode ser tão dura a ponto de eu quebrar a empresa. Então foram publicados memorandos, e a última versão foi redigida por um sujeito chamado Mark Phillip, que traz quais são os elementos que são levados em consideração na aplicação ou não de sanções. E se a gente olhar a 12.846, ela copia esses conceitos norte-americanos. E quando a gente olha a 13.506, os conceitos são muito parecidos, né? Dos fatores levados em consideração. Então, eu tentei, depois eu disponibilizo para vocês, talvez para quem esteja no fundo não seja tão visível, mas eu coloquei aqui de algumas cores que você vê como que isso se reflete na 13.506, com uma diferença importante, né? A gente olha aqui no artigo 7º da 12.846, que a existência de um programa de compliance é um dos elementos levados em consideração no momento da aplicação das sanções. E isso deixaram de fora na 13.506. Mas não é por isso que vocês não vão se atentar ao programa de compliance, porque ainda assim ele pode trazer aí benefícios bastante significativos para as instituições financeiras. Mas eu acho que foi um erro aqui, deveria ter deixado até para conseguir diferenciar as instituições financeiras que têm o compliance forte, estão agindo de boa fé, frente a outras que não estão tomando os cuidados devidos, né? Pode passar, Davi, por gentileza. Aqui eu acho que é um grande
pulo do gato do ponto de vista das autoridades, né? Esse dispositivo aqui que fala que as infrações, penalidades, medidas coercitivas aplicam-se também às pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviço de auditoria independente para as instituições financeiras e também para os administradores ou os responsáveis técnicos das pessoas jurídicas. E eu acho que o governo, ao aprovar uma lei como essa, ele foi inteligente, porque de certa forma ele joga também um pouco da pressão nos auditores, né? E os auditores têm sido cada vez mais cuidadosos, né? E não sei, pode passar, Davi, por gentileza, não sei se vocês se recordam, em 2014, e essas são informações públicas, a Price se recusou a assinar as demonstrações financeiras da Petrobras, diante das alegações de existência ali de atos de corrupção. Isso criou um verdadeiro trend no mercado. Então, hoje em dia, quando existe uma alegação de corrupção envolvendo uma determinada empresa, é muito comum que o auditor externo cobre essa empresa a respeito de o que ela fez para apurar aqueles fatos. Então, o auditor externo quer saber, houve de fato uma irregularidade? Se houve, qual é a extensão dessas irregularidades? O que existe de controles internos para evitar que essa conduta ocorra? E quarto ponto, os certificadores, as pessoas que prestam declarações para as instituições, para os auditores externos, são pessoas que têm credibilidade? Então, isso passou a ser muito comum, até no escritório, a gente atua, é um escritório boutique focado em compliance, e nós conduzimos muitas investigações internas. Boa parte aí do trabalho envolve condução de investigações internas. E hoje eu vejo um crescimento bastante significativo de investigações internas que ocorrem por demanda dos auditores externos. E nesse caso aqui, como a lei expressamente não só responsabiliza as instituições financeiras, mas também o auditor, inclusive ali na pessoa física, essa é uma lei que eu acho que ela deve também pegar bastante, a gente deve ver uma pressão bastante grande dos auditores externos aí com relação aos controles que a empresa tem, especialmente se surgir alguma alegação de possível irregularidade. E dentro das auditorias, tem surgido aí as chamadas áreas que fazem o shadowing, né? Então a empresa, por exemplo, saiu uma alegação na mídia que essa empresa estaria envolvida em irregularidades, o auditor externo cobra uma investigação interna independente por parte daquela empresa, e ele tem uma área dentro da auditoria responsável por fazer o shadowing, que é o quê? Fazer o acompanhamento dessa investigação, para ver se essa investigação é uma investigação independente, se os controles foram aprimorados, o que foi identificado. Então, esse é um dispositivo assim pouco comentado, mas que eu acho que tende aí a ser uma forma de fazer com que essa lei de fato pegue, vamos dizer assim, né? Pode passar, Davi, por gentileza. Passando aqui para os programas de compliance, caminhando aqui para o final, né? Quais são os benefícios de um programa de compliance, né? No caso aqui até da 13506, Davi deve falar a respeito disso. A lei traz duas inovações bastante significativas, né? Uma é a possibilidade de a pessoa jurídica assinar um termo de compromisso, em que ela se compromete a seguir determinados
termos, corrigir alguns controles, cessar a conduta ilícita. E também existe a possibilidade de a pessoa jurídica assinar aqui um acordo administrativo em processo de supervisão. Esse é o nome bonito, né, do acordo de leniência. Né? Quando você fala acordo de leniência, tem uma conotação aí pesada, então mudaram o nome em que a pessoa jurídica precisa admitir a sua participação nos atos ilícitos em troca de uma exclusão das sanções ou redução de 1/3 a 2/3. Então, essa é uma inovação importante. Agora, para eu definir se eu vou, por exemplo, assinar um acordo de leniência, né, eu preciso saber o que de fato aconteceu, né? Então, aí a importância de você ter um compliance que consiga detectar eventuais condutas ilícitas rapidamente, porque o quanto antes, se for o caso de a empresa decidir caminhar para uma leniência, o quanto antes melhor. Mas aí eu imagino que o Davi vai falar também que a leniência da pessoa jurídica ela não exime a responsabilidade da pessoa física. E tendo em vista a realidade brasileira, né, que boa parte das empresas, a figura da pessoa jurídica se confunde muito ali com o dos donos, então tem um impacto aí significativo. Quais são os benefícios, né, de eu ter um programa de compliance? Então eu trouxe aqui a questão de você conseguir avaliar se seria o caso aqui de reportar para as autoridades, aqui obtenção de financiamentos públicos. Hoje em dia o BNDES, para diversas situações, ele obriga que a empresa tenha um programa de compliance. Aí é curioso porque tem um cliente que eu encaminhei uma proposta para implementação de programa de compliance já há bastante tempo, uma grande empresa tal, e eles nunca deram a resposta. Passou uns 2 anos, né, o sujeito me liga desesperado, né, falando, ô Carlos, estou precisando aqui implementar um programa de compliance, o que houve, né? O BNDES aqui está pedindo e a gente precisa implementar para o mês que vem, né? Não é assim, né? Então, demanda tempo, mas é algo que tem sido pedido cada vez mais. Outro ponto que eu coloquei aqui, condição para determinadas transações com órgãos públicos. Hoje em dia, em dezembro do ano passado, o Estado do Rio de Janeiro aprovou uma legislação que as pessoas jurídicas que vendam para o governo do Rio de Janeiro acima de determinado valor ou em contratos com mais de 180 dias, tem que ter um programa de compliance como condição para continuar sendo fornecedor do Estado do Rio de Janeiro. Distrito Federal, em janeiro, aprovou uma legislação semelhante. E ainda ontem também, no final da tarde, um cliente ligou e disse o seguinte, olha, a gente recebeu aqui um ofício do Distrito Federal, dando aqui um prazo para a gente comprovar que a gente tem um programa de compliance. E se não tem, a empresa paga uma determinada penalidade. Então, hoje em dia, virou uma condição para quem vende para determinados órgãos públicos fazer negócios, né? Terceiro ponto que eu coloquei aqui, proteção para os administradores e acionistas, porque se você tem uma pessoa ali responsável por gerir o compliance e você não tem ali nenhuma evidência que problemas estão ocorrendo ou que aquela pessoa não está sendo diligente, aquela estrutura ali de um programa de compliance abaixo da administração pode servir como uma forma de mitigar aí os riscos para os administradores. Então é algo para ser levado em consideração também. Retenção de talentos. Hoje em dia, tem uma notícia que saiu no Valor, se eu não me engano, em maio, e o título da reportagem, se eu não me engano, era o estigma de ser um ex-Odebrecht, que falava da dificuldade das pessoas que trabalhavam não só na Odebrecht, mas em outras empresas envolvidas na Operação Lava Jato, de se recolocar no mercado.
E se a gente pensar quando, por exemplo, no próprio âmbito da Operação Lava Jato, era uma minoria, né, de pessoas envolvidas nos atos ilícitos. A grande maioria absoluta aí das pessoas nas empresas não tinha participação, conhecimento nas irregularidades. São pessoas que hoje sofrem para se recolocar no mercado. Até se a gente pensar na própria Odebrecht, né, era uma referência, e é até hoje em termos de capacidade técnica, gerenciamento e tal. Então, isso aí é algo bastante complicado, né? Então, gera uma proteção para os próprios empregados. E é interessante porque, conversando com alguns compliance officers de empresas, principalmente para os níveis mais seniors, eles estão falando que os candidatos querem falar com a pessoa de compliance da instituição para saber o que a empresa tem ali de compliance. Então, rapidamente aqui, eu já falei a respeito da ponto de atenção dos auditores, atrativo para os investidores, como as sanções são potencialmente aí bastante altas. Hoje em dia é muito comum, quando eu tenho um investidor, ele condicionar o aporte em determinada empresa à existência de um programa de compliance como condição para mitigar os riscos para eles. E aí eu tenho a redução de sanções em determinadas situações, e mesmo aqui não existindo uma previsão legal para que o compliance seja um dos fatores levados em consideração, você mostrar que você tinha uma série de controles para evitar que aquela conduta acontecesse, é um argumento forte para você pleitear aí uma redução das sanções, ou até mesmo no âmbito aí da leniência, né, para tentar pleitear uma exclusão da sanção da pessoa jurídica. Pode passar, Davi, por gentileza. E aqui, esse é um ponto importante, porque o que eu noto na prática é que boa parte das instituições financeiras tem um compliance muito robusto, mas o compliance muito focado à prevenção à lavagem de dinheiro. O que a Camila disse na fala dela é muito importante, porque essa lei ela torna bastante evidente a necessidade de se cobrir outras áreas, né? Então, fazer uma análise de risco, por exemplo, que trate de corrupção, retenção de documentos, por quanto tempo que eu preciso guardar, qual que é o prazo para eu fornecer aqueles documentos para as autoridades competentes. Eu preciso ter regras relacionadas ao sigilo, procedimentos específicos. A lei menciona isso especificamente. Você não ter controles relacionados à manutenção do sigilo é uma das infrações. A governança corporativa, due diligence e tal. Então, importante aí expandir essa análise de risco e ver se é necessário aí criar novas políticas, desenvolver novos treinamentos. E o que eu vejo na prática é que muitas vezes as pessoas nas empresas, elas cometem atos ilícitos não porque a pessoa quer cometer o ato ilícito, às vezes ela nem sabe que aquilo é um ilícito. Então, principalmente aí quando a gente tem uma nova gama de condutas que podem gerar infrações, vale a pena vocês olharem para dentro das empresas de vocês, o que eu tenho, preciso fazer algum ajuste e treinar as pessoas. Então, isso é bem importante aí para mitigar riscos e eventualmente até conseguir uma exclusão da sanção no âmbito de uma eventual leniência.